É o consumidor que vai olhar para a sustentabilidade ou é o consumidor que vai prezar pelo bolso? A gente tem que pensar que vai ser a mesma pessoa. Todas as crises que a gente está vivendo agora, as políticas, sociais, econômicas, geopolíticas, elas vão continuar tendo impacto em 2024. Hoje a gente vive um momento do que a gente chama de policrise, que a gente não consegue analisar uma única crise com uma única perspectiva. Então, essas crises elas estão se sobrepondo. A gente vai analisar todas elas sempre juntas, né? Não dá para a gente conseguir separar ou segmentar cada uma dessas crises. E isso continua impulsionando uma angústia no consumidor e isso vai continuar ainda para 2024. Então, o cenário de policrise como um todo continua em 2024. Fora as policrises, acho que a gente tem alguns outros propulsores macroeconômicos que são muito importantes. Os principais fatores macroeconômicos não vão ser os mesmos que a gente enfrenta historicamente. Então, sempre falamos, inflação em alta no Brasil, descontrolada, a gente vê que a inflação está controlada, vemos desemprego caindo, a gente tem também até um cenário político internacional parecendo bem estável. Porém, o que a gente vê é que mesmo assim, o consumidor não está confiante, o consumidor não está comprando como ele costumava comprar. Então, o que a Euromonitor tem identificado é que a inflação dos últimos anos, então a inflação desde o início do Covid, começa finalmente a mostrar suas garras. Então ela aumentou muito o preço dos bens essenciais, o custo de vida do brasileiro, e isso tem deixado pouco espaço para outros bens. Então os bens não essenciais, alimentos, carros e por aí vai. Um dos cenários macroeconômicos que também são muito importantes são as novas alianças políticas. Nessas novas alianças geopolíticas, a gente começa a ver, por exemplo, uniões minilaterais. Então, essas uniões minilaterais, elas são coligações que são muito menos burocráticas, que é uma forma muito mais fácil de juntar nações, de juntar locais. E isso é extremamente positivo para empresas, tanto para empresas globais, quanto para empresas menores também. Outro fator também que vai impactar é a gente olhar para os climas extremos. Então, os climas extremos, eles vão impactar porque tanto as pessoas quanto as empresas, elas vão ter que ter um olhar mais rigoroso, um olhar novo e mais rígido para a sustentabilidade. Então, vai ser um papel cada vez mais fundamental das empresas e das pessoas cobrarem, entenderem como que a gente vai lidar com esse clima, porque a gente está vivendo já esse momento que vai ter que ter um olhar novo e mais exigente em relação à sustentabilidade. Mas cada vez mais a sustentabilidade deixa de ser uma agenda, deixa de ser, para os consumidores, vamos falar assim, um diferencial, só um claim de produto, e começa a ser uma identidade que ele busca. Então ele está buscando se vestir de forma sustentável, consumir de forma sustentável e ser sustentável. Nesse cenário, o que a gente vê se desdobrando é o consumidor buscando até uma tendência que a gente tem dentro do nosso Global Consumer Trends, que a gente tem chamado de value hackers. Uma busca cada vez mais por valor, porque ele ainda quer consumir, ele só não está conseguindo. Então, como que ele vai buscar alternativas, estratégias cada vez mais criativas de consumir, às vezes itens aspiracionais, sem ter essa renda? Eu acho que é uma grande questão que a gente tem visto. Então, o que a gente volta a ver aparecer no mercado brasileiro é os produtos piratas, ou o que a gente fala, os dupes, que não são produtos legais nem piratas, mas eles imitam, fazem uma mímica de um produto original, vamos colocar assim. A gente vê também uma busca cada vez mais de ofertas, a gente tem visto uma migração de canais, por exemplo, para o atacarejo muito grande. E também, o que a gente tem visto é um movimento de, temos chamado de reduflação, mas não é exatamente uma reduflação, é realmente uma busca por itens menores ou de menor tamanho para realmente se acomodar na cesta de consumo que o consumidor tem disponível. Então não é tanto sobre uma inflação ao se diminuir o preço, a gente sabe que aumenta então o preço por litro, o preço por quilo, mas é o que o consumidor consegue comprar. Então, em vez dele sair da categoria, ele busca esses produtos. As pessoas elas querem cada vez mais consumir de empresas e consumir produtos que falem diretamente com o valor delas. Elas vão gastar tanto o dinheiro delas quanto o tempo delas com empresas, com produtos que falem sobre o valor delas. Então, nisso a gente entra em um momento que a gente vai falar da tensão entre as tendências e com isso surgem mais contratendências. O que são essas contratendências?
a gente vai olhar de um lado uma tendência e de um outro uma tendência que parece ser antagônica com aquela. Então, de um lado a gente vê, por exemplo, a ultraconectividade e do outro lado um detox digital. De um lado a gente vê a clean girl, então aquela maquiagem que parece que você está sem nada, e do outro lado aquela maquiagem dopamine makeup, que é toda colorida. Então a gente tem essa dualidade realmente nas tendências. E como que isso chega no consumidor? A geração Z, por exemplo, é uma geração que preza muito por causas éticas, por causas sustentáveis, ao mesmo tempo que eles têm que olhar para o bolso, né? A gente vive nesse momento de custo de vida, então é uma geração que tem que prezar, entender como que eles estão gastando. Então eles vão viver se questionando, será que eu deveria comprar esse produto que é um pouco mais caro e mais sustentável? Ou será que eu deveria economizar um pouco nesse determinado produto e priorizar a minha saúde financeira? E daí você pode me perguntar, Mari, mas qual desses dois consumidores que é, né? Você acha que é o consumidor que vai olhar para a sustentabilidade ou é o consumidor que vai prezar pelo bolso? E a gente tem que pensar que vai ser a mesma pessoa. Apesar de todo esse cenário que a gente tem se desdobrado, cada vez mais identidade tem crescido entre os brasileiros e eles buscam uma identificação com as marcas. Isso ajuda as marcas a ter uma resiliência, a serem, vamos colocar assim, menos suscetíveis a essas ondas econômicas. Vou sair da categoria, o que a gente chama de trade down para um produto mais barato, para um private label. E essa identidade tem cada vez se aflorado mais com uma identidade brasileira e muitas vezes uma identidade focada em, vamos falar assim, em brasileiros. E vários tipos de brasileiros que a gente tem, vários tribos de brasileiros que a gente tem. Então a gente tem vários exemplos, por exemplo, de algumas marcas que têm se posicionado para serem afro-brasileiras, então com a sua comunicação, com seus símbolos focados para o público afro-brasileiro. A gente vê que tem marcas cada vez mais fazendo isso para o público feminino. E claro, tem as marcas que a gente chama da brasilidade, por exemplo. A Farm é um grande exemplo dentro da indústria de moda, a Natura é um grande exemplo dentro da indústria de beleza, mas a gente vê que isso também começa a se espalhar. Tanto é que a gente tem falado cada vez mais que o consumo social, vamos chamar assim, esse consumo porque eu quero apoiar uma causa social, cresce. E cresce bastante, particularmente no cenário latino-americano e também, mais particularmente ainda, no cenário brasileiro. Um dos outros pontos é a fragmentação da cultura e é como a gente vê o nicho como a nova norma. O que quer dizer isso na prática? A gente vai ver muito menos uma cultura pop mainstream, uma cultura pop realmente massificada. A gente vê que a internet, ela sai do macro e começa a ser micro e começa a ser direcionada por nichos, né? A gente vê uma fragmentação da cultura.